Salve rapaziada, como é que vocês estão? Na paz? Mano, essa aula tá saindo um pouco mais tarde pra vocês aí, que eu tive uns problemas técnicos pra fazer a lousinha funcionar aqui pra gente conseguir fazer a aula. Mas nada que vai atrapalhar muito a vida, até porque a aula vai ser curta, vai ser tranquila, beleza? Então é isso, mano. Sem mais enrolação, vamos direto ao ponto aqui, ó. Hoje, gente, a aula passada eu dei uma introdução pra vocês, certo? Falando mais ou menos como é que ia ser o curso, do que a gente ia conversar. E hoje a gente vai entrar na matéria mesmo, beleza? A nossa primeira matéria, rapaziada, vai ser corrente elétrica, tá? A gente vai começar por eletrodinâmica. Lembra que eu falei pra vocês três coisas, né? Eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. A gente vai começar por eletrodinâmica, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouco do que é a eletrodinâmica, né? A eletrodinâmica, gente, a gente vai trabalhar basicamente com corrente elétrica, tá certo? A gente vai trabalhar com o funcionamento das correntes elétricas, como a gente consegue manipular elas e como a gente consegue fazer as coisas funcionarem por causa delas, beleza? Vou ver se eu consigo botar a tela aqui. Acho que foi, né? Foi? Acho que funcionou. Vocês estão vendo minha tela agora do da lousa. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos começar a falar sobre eletrodinâmica, tá? Vamos lá. Na eletrodinâmica, gente, a gente vai estudar basicamente o funcionamento das correntes elétricas, tá? Então vamos lá. O que é uma corrente? Primeiro, eu vou definir o que é eletrodinâmica, né? Se bem que isso eu já fiz a aula passada. Então vamos direto. Corrente elétrica. Aqui é quase uma aula ao vivo, mano. É sem corte. Corrente elétrica. O que é uma corrente elétrica, gente? Eu falei pra vocês na primeira aula de introdução, mas vamos relembrar aqui. Ela vai ser, basicamente pra gente, o seguinte, ó. Ela é o movimento, certo? Opa. Movimento ordenado. Como assim ordenado? Com uma direção específica. Beleza? Eu vou botar direção e sentido, tá? Então, tipo, o, sen- a direção, na verdade, não vai fazer tanta diferença pra gente. É mais o sentido mesmo. Eu vou botar os dois, ó, com direção e sentido, tá certo? Preferenciais. Ou seja, é um movimento ordenado preferencialmente. Qual que é a ideia? Quem que vai se movimentar aqui nessa brincadeira? Vão se movimentar cargas elétricas, beleza? A gente vai ter então cargas elétricas em movimento. Lembra que a gente estudou o conceito do que é uma carga elétrica, certo? A gente viu isso aí na primeira aula. Então, beleza. Aqui eu vou colocar dois tipos de movimentamento, de movimentação que podem acontecer, tá? Eu falei que são cargas elétricas em movimento. A gente tem cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas. Vamos, mas aqui no nosso caso, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar a movimentação de cargas elétricas negativas, são os elétrons, tá certo? Uma corrente elétrica são cargas elétricas em movimento. Nesse caso aqui, são elétrons em movimento. Beleza? A gente vai estudar elétrons em movimento. Beleza? Só que tem um detalhe muito importante. Para esses caras se movimentarem, eles vão precisar ter uma diferença de potencial. Beleza? Você vai ter uma coisa nesse tipo aqui, ó. A gente vai ter uma placa. Vou botar aqui uma placa de metal. Vou botar de outra cor. Você tem uma placa de metal aqui, ó, toda com carga positiva. E você vai ter uma outra placa toda com carga negativa. Beleza? O que acontece
Se eu pegar um fio e ligar as duas, liguei as duas por um fio, o que vai acontecer? Lembra que só os elétrons se movimentam, tá? O próton não se movimenta. Os elétrons da placa da direita vão passar para a carga da esquerda. Ou seja, a placa da direita estava com excesso de elétrons, a da esquerda estava com ausência de elétrons. Você vai movimentar os elétrons da direita para a esquerda, e aí na esquerda vai ficar neutro, na direita vai ficar neutro. Tá certo? Essa movimentação aqui é o que a gente chama de corrente elétrica. Beleza? Opa, isso aqui que é o que a gente chama de corrente elétrica. Beleza? E é isso que a gente vai estudar nesse nosso curso. Beleza? Tranquilo? Deu para entender mais ou menos? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu estou olhando minha colinha também, né? Porque senão eu vou ficar falando em vão aqui e vou enrolar o tempo de aula. Eu tenho que fazer isso aqui em meia hora. Beleza? Acho que deu para entender, né? Isso daqui, gente, ó, eu não coloquei, mas isso daqui é a causa da corrente elétrica, tá? Nossa, isso tudo torto. Isso aqui é a corrente elétrica, tá? Por que essa corrente elétrica acontece? É justamente essa diferença de placa positiva para uma placa negativa, que é o que a gente vai chamar de diferença de potencial. Beleza? Deixa eu botar aí embaixo aqui para ficar mais organizado. Então, ó, vou colocar assim para vocês. Qual que é a causa da corrente elétrica? A causa da corrente elétrica é a diferença de potencial. A gente vai estudar o que é potencial mais para frente, tá? Mas agora fiquem só com isso em mente, tá? Diferença de potencial. Ou é o que a gente vai chamar de DDP. Beleza? Essa que é a ideia. A DDP que vai gerar essa corrente elétrica. Por quê? A gente tinha aqui, ó, isso aqui vocês vão estudar mais para frente, tá, gente? Então, mas não se assustem. O potencial da nossa placa negativa, ele é menor que o potencial da placa positiva. Ou seja, a gente tem uma diferença de potencial aí que vai gerar a nossa corrente elétrica, tá certo? A diferença de potencial, a DDP, a gente vai chamar ela também de algumas formas, ó. A DDP, que é a diferença de potencial, a gente vai chamar ela de tensão, tá? Tensão ou tensão elétrica, beleza? Ou a gente vai usar a letrinha U para ela, beleza? Deu para entender? Tá, beleza. Até aqui acho que deu para a gente entender tudo. Agora, como é que a gente faz para ter uma placa positiva e uma carga negativa? Como é que a gente faz para isso acontecer? Você ter essa diferença de potencial e as coisas funcionarem? Por exemplo, uma pilha, ela tem diferença de potencial. Como é que você faz para essa diferença de potencial acontecer? O que a gente precisa fazer? Aí vai entrar o nosso amigo gerador. O que é o gerador? Ele é basicamente uma coisa, um equipamento que vai gerar DDP. Consequentemente, ele vai gerar corrente. Lembra, se a gente tem DDP, para a gente ter corrente, a gente precisa ter DDP, certo? Ou seja, a nossa diferença de potencial ela vai gerar corrente elétrica. E como é que a gente vai ter essa diferença de potencial? A gente vai ter um gerador que vai fazer isso acontecer, tá bom? O gerador, gente, ele tem várias formas de gerador, tá? Mas basicamente a gente vai estudar o seguinte, ó. O gerador, ele vai ser da seguinte forma. Ele vai ter uma placa positiva, que é a placa maior. Essa aqui
aqui é a placa positiva, pertinho de uma placa negativa, que é a placa menor. Beleza? Tá vendo que tem duas placas aqui? Deixa eu dar um zoom. Tá dando para ver? A positiva e a negativa. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar daqui, vou ligar as duas. Liguei as duas. Tá certo? O que vai acontecer? Os elétrons, eles vão sair da placa negativa e vão para a placa positiva. Vai acontecer isso daqui, ó, com os elétrons. Beleza? Ou seja, as cargas negativas. Beleza? Vou dar alguns exemplos de geradores para vocês, tá? Exemplo de gerador. Uma pilha. Vou botar assim, ó. Exemplo, gerador. A gente pode ter uma pilha, é um gerador. Uma hidrelétrica, é um gerador. Beleza? Tudo que você faz para gerar energia elétrica é um gerador, tá bom? Ou seja, a luz do shopping lá não acaba por quê? Porque tem um gerador, tá certo? A gente recebe corrente elétrica da rua, que vem lá de uma hidrelétrica. Se em algum momento essa corrente for quebrada, se um poste cair ou qualquer coisa do tipo, você precisa de um outro gerador de energia. A gente usava a hidrelétrica. Não tem mais, a gente precisa de outro gerador. E aí, alguns funcionam com combustível, tá? Por exemplo, de shopping, alguns é de combustível, outros funcionam com energia solar. É um outro exemplo também, um painel solar, tá? Ele pode ser um gerador elétrico, beleza? Painel solar e vários outros, tá? Vários outros geradores aí que a gente vai usar. Beleza? Esse cara aí é um gerador. Tranquilo. Agora, vamos falar de mais uma coisinha aqui, tá? Percebe que eu coloquei para vocês isso daqui, né? A gente vai ter um negativo ligado com um positivo, os elétrons saindo do negativo e indo para o positivo, tá certo? Só que aqui a gente vai ter uma coisa para confundir a cabeça do cidadão, que é o quê? Que é, vamos botar duas coisas aqui, tá? Vou botar no mesmo tópico duas coisas diferentes. Vou botar a intensidade da corrente. Opa, intensidade da corrente. E o que mais que a gente vai ter? O sentido convencional. Agora é para confundir a cabeça mesmo. Tá certo convencional? Acho que tá, né? Convencional. Beleza? O que acontece, gente? Vamos lá. Aqui, ó. Vou botar uma pilha, tá? Vai ficar bem bonita. Vou botar aqui minha pilha, ó. Tá aqui, ó, a pilha. Tá. Beleza. Eu não sou muito bom de desenho, não. Não sei se... Tá, eu desisto. Não sei se vocês já perceberam. Mas eu não sou muito bom desenhista, não. Tá aqui uma pilha, tá? Tá, eu tentei fazer uma pilha, mas ficou tudo estranho aqui. Deixa eu fazer isso de novo. Aqui, ó, pera aí. Não, vai dar certo, tenha fé. Beleza? Ué. Tá, ele não quer que eu faça essa pilha. Então eu vou fazer na mão mesmo e já era. Aqui, ó. Uma pilha aqui, ó, daquela marca que é barata pra caramba. Beleza? Aqui, ó, polo positivo, polo negativo, certo? Vou ligar aqui um fio, tá? Vou ligar o polo positivo com o polo negativo através de um fio. Tá ligado aí? Tá vendo? O que a gente vai fazer agora, gente? O que acontece? As cargas. Aqui tem uma barreira, tá? Aqui tem uma barreira que separa o negativo do positivo. Por isso que não passa direto, vai passar pelo fio. O que vai acontecer? Esse cidadão aqui pra gente é quem? É o gerador. Fechou? O que acontece? As cargas negativas, elas vão pegar e sair daqui, certo? Vão sair do negativo e vão para o
em direção ao positivo. Elas vão fazer esse caminho aqui, ó, da setinha, até chegar na carga positiva. Beleza? Isso aqui é o que a gente chama de sentido real, que é o que realmente acontece quando você liga uma pilha no controle da tua televisão, tá certo? Só que aqui, gente, vai ter um detalhe, um pouco bizarro até, que é o que a gente vai chamar de sentido convencional, que é o quê? Ele basicamente é invertido. Olha só, vou fazer até de cor de abóbora. Ele sai do positivo, vem aqui, ó, e chega no negativo. Tá vendo que está ao contrário? Esse laranja é quem a gente vai chamar de sentido convencional. Por que convencional? Porque não é o que realmente acontece, mas por uma convenção, chegou a rapaziada e falou, tá, vamos usar desse jeito aqui porque fica mais fácil. Sei lá porque fica, não sei se é porque fica mais fácil, eu não sei exatamente o porquê. Se eu não me engano é porque eles achavam que era assim, aí ficou assim mesmo, mas é uma coisa desse tipo. O importante é vocês saberem o quê? Que a gente vai usar nesse sentido convencional, tá? Você precisa saber que o que se movimenta, na verdade, é elétron. Os elétrons saem do negativo e vão para o positivo. Mas na convenção, você vai ter elétrons saindo do positivo e indo para o negativo. Não faz sentido, tá? Mas a convenção é essa e a gente tem que usar desse jeito, tá bom? Essa que é a ideia. Beleza. Agora vamos lá. Vamos lá. O que mais a gente vai ter aqui? Vamos falar agora da intensidade da corrente. Como é que a gente vai medir a intensidade da corrente elétrica? Tá? Vamos lá. Primeira coisa, vou botar uma carga elétrica. Tá? Vamos definir assim. Ó. A intensidade da corrente elétrica, a gente vai chamar de I, beleza? Vai ser igual ao módulo de Q dividido por ΔT. Nossa, que difícil, nem é, mano. Relaxa. A parte difícil está por vir ainda, essa parte está de boa. O que acontece aqui? Ó? Vou fazer uma legendinha para nós aqui. I é o quê? É a corrente elétrica. Beleza? I é a intensidade da corrente elétrica. Eu vou até colocar isso. Intensidade da corrente. Beleza? Calma aí que eu escrevo devagar. Beleza? Tá, o que é o Q? O Q é a carga elétrica. E o ΔT nada mais é que o tempo. Ou seja, a corrente elétrica ela é basicamente a quantidade de carga que você mexeu por uma quantidade de tempo. Tá? É como se fosse uma velocidade. É a quantidade é o quanto você andou pelo tempo. Aqui, a intensidade da corrente vai ser o quê? A quantidade de carga que você mexeu pelo tempo. Beleza? Só que tem um detalhe muito importante aqui, ó, outra formulinha, para vocês saberem aí. Que é o quê? O Q ele é igual a N vezes E. Como assim? N vezes E. Por quê? Eu falei para vocês que a carga elétrica ela vai se dar pela diferença de elétrons, certo? Certo. O que acontece? O elétron ele tem uma carga dele, que é esse Ezinho aqui. Ó. Esse Ezinho ele é a carga do elétron, ou a carga elétrica do elétron. Tá? Ele é a carga do elétron. E o N é o quê? É o número de elétrons. Ou seja, a gente vai medir a nossa carga elétrica através do quê? Através do número de elétrons que a gente movimentou. Se eu movi 10 elétrons, eu vou ter 10 vezes a carga de um elétron. E qual que é a carga de um elétron? A carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Agora sim, coulomb é a medida de carga elétrica. Beleza?
Espero que esteja dando para entender. Porque aqui vai ser basicamente isso, tá? Detalhe muito importante aqui. Qual que é a unidade da corrente elétrica? Vou até dar uma mexida aqui. Espera aí. A unidade da corrente elétrica vai ser o que para a gente? Vai ser ampere. A gente coloca assim, ó. Assim, assim. Ampere. Tá? É a unidade da corrente elétrica. Beleza? Ampere, eu vou fazer embaixo aqui. Para não ficar confuso. Não, até eu fico confuso. Opa. Espera aí que não sou muito habilidoso. Vamos lá. Então a gente vai ter o quê? A corrente elétrica, ampere, vai ser igual a carga elétrica. Carga elétrica é coulomb, certo? E tempo é segundo. Ou seja, essa aqui, ó, ampere, vai ser para a gente a unidade de corrente elétrica, que nada mais é que coulomb por segundo, beleza? Ou seja, a quantidade de carga por uma quantidade de tempo, beleza? Essa que é a ideia. Só que um coulomb, gente, é muita coisa, é um número assim muito grande. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar algumas outras medidas para auxiliar na escrita, porque a matemática é assim, você tem que escrever muito, eles inventam um nome para as coisas, tá? Então, vou fazer um parêntese aqui, ó, do seguinte. A gente vai usar alguns símbolos específicos, tá? Que é miliampere, beleza? Microampere, nanoampere e picoampere. Isso daqui, na verdade, eu vou até colocar assim, ó. A gente vai usar microcoulomb, milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb e picocoulomb. Beleza? Que é o quê? Milicoulomb é 10 a menos 3 coulomb. Aqui é 10 a menos 6 coulomb. Aqui é 10 a menos 9 coulomb. Aqui é 10 a menos 12 coulomb. Beleza? Percebe, gente, que o que importa são essas iniciais aqui, ó. Tá? Essas iniciais são o que importa. Porque elas vão valer para qualquer coisa. Tá? Você pode falar, por exemplo, um microsegundo é 10 a menos 6 segundo. Beleza? Isso aqui, gente, vai valer para qualquer unidade. Tá? O importante é vocês saberem essas iniciaizinhas. Mili, micro, nano e pico. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui eu vou escrever aqui. Ó. Esse aqui é mili. Aqui é micro. Esse aqui é nano. E esse aqui é pico. Beleza? Bom, gente, eu acho que eu vou parar por aqui já. Porque senão vai ficar muita coisa. Tá? Senão vai ficar muita coisa mesmo. Então, o que a gente dá para fazer aqui? Vou ver se eu boto um exercíciozinho, tá? Para a gente fazer na aula que vem. Mas vamos parar por aqui hoje, porque já deu 23 minutos de aula, não vai dar tempo de eu começar o próximo tópico. Vamos só repassar aqui nas coisas, tá? O que a gente viu? A gente viu corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado de cargas elétricas, beleza? Carga elétrica a gente já viu semana passada. O que é carga elétrica? Carga elétrica é qualquer material que tem excesso ou ausência de elétrons, tá? Beleza. Corrente elétrica, movimento ordenado, tá, de cargas elétricas. Qual que é a causa da corrente elétrica? É a DDP, a diferença de potencial, a tensão elétrica. Beleza? Quem que causa a DDP? Quem que produz a DDP? É o nosso gerador. O gerador pode ser várias coisas, tá? Pode ser uma pilha, pode ser uma hidrelétrica, pode ser uma termoelétrica, pode ser um painel solar, beleza? Tem um monte de coisa que pode ser o nosso gerador. Tranquilo? Para você ter corrente elétrica, você precisa ter gerador. Lembrando, as cargas sempre se movimentam do sentido negativo, do polo negativo do gerador, para o polo positivo, porque toda pilha é assim. Tem um polo positivo e um polo
negativo. Tá certo? Sempre vai ter os dois. Próximo. Intensidade da corrente. A intensidade e sentido convencional. O sentido convencional é o sentido contrário. É o sentido que a gente vai usar. Lembra, o sentido real sai do negativo e vai para o positivo. O sentido convencional, a gente vai sair do positivo e vai para o negativo, que é o sentido que a gente vai usar para tudo, tá? A partir daqui a gente só vai usar sentido convencional. Beleza? Intensidade da corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica é a quantidade de carga pelo intervalo de tempo. Beleza? Ou seja, se passou 10 coulomb de corrente, perdão, se passou 10 coulomb de carga em 5 segundos, você vai fazer 10 sobre 5 e você vai ter 2. 2 o quê? 2 amperes, tá? Lembra a unidade aqui, ó, de corrente elétrica é ampere. Beleza? Não esqueça disso. Aqui, ó, ampere. Não pode esquecer disso de jeito nenhum, tá? Beleza. Como é que a gente calcula a carga elétrica? Carga elétrica vai ser o número de elétrons vezes a carga do elétron. Qual que é a carga do elétron? Está aqui, ó. Carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? Aqui, ó, essa notaçãozinha aqui é importante vocês verem, porque a gente vai usar muito isso ao longo do curso, tá? Então, eu vou falar, a gente tem microcoulombs, você vai ter que saber que é 10 a menos 6, tá? Então, isso daqui é muito importante. Beleza? Muito importante isso daqui. Beleza, pessoal? Bom, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido esse comecinho. Vamos de pouco em pouco, devagar, que a gente vai entendendo. Se você entendeu até aqui, entendeu o que é uma corrente elétrica, entendeu como é que a gente calcula a corrente elétrica, entendeu como é que a gente calcula a nossa carga elétrica, entendeu o que é um gerador e como um gerador funciona, você está bem. Beleza? Bom, pessoal, fico por aqui. Até semana que vem. Beijos e abraços, se cuidem.